Olá, boa noite. O TN2 de hoje começa com um flagrante do momento em que um professor é baleado na frente de uma escola em Linhares. A vítima caminha até o carro e é abordada por dois jovens que estão de bicicleta. O professor cumprimenta um dos rapazes e, em seguida, é surpreendido pelos disparos. Você vê as imagens do momento exato do crime e a nossa repórter Manuela Machado tem os detalhes desse caso ao vivo pra gente. Boa noite, Manuela. Boa noite, Isabela, a você e a todos ligados aqui no TN2. Realmente uma cena forte, né? Um caso aí triste. Aparentemente, os dois rapazes são alunos desse professor de matemática, o Eric Alves Jatobá, que ele foi baleado por volta de 1h da tarde em frente à escola estadual de ensino fundamental e médio José de Caldas Brito, que fica no bairro Araçá, em Linhares, região norte do Espírito Santo. As imagens mostram, os dois jovens em uma bicicleta, o professor vai, cumprimenta e quando sai em direção ao veículo, um deles tira a arma e acaba baleando o professor, que levou 2 tiros. Segundo a Polícia Militar, esse professor foi socorrido no veículo dele mesmo até o Hospital Geral de Linhares. Os suspeitos ainda não foram localizados. Ainda de acordo com a polícia, o estado de saúde do professor é considerado grave. Nós não temos atualização do estado de saúde dele, porque a Secretaria Estadual de Saúde não informa mais o boletim dos pacientes, mas todos estão chocados na cidade com esse caso, o professor que é muito querido, conhecido, Vamos torcer aqui pela recuperação dele e também que a polícia consiga identificar esse jovem que atirou contra o professor. Qualquer informação, pode ser denunciada, a denúncia pode ser anônima, no 181, qualquer informação, claro, que ajuda a polícia, quem tiver alguma informação, algum detalhe desse suspeito. Eu volto com você aí no estúdio, Isabela. Obrigada, Manuela. A gente espera pela recuperação desse professor, reforçando, é um ex-estudante que atirou nesse professor, um caso gravíssimo, uma imagem forte e que a polícia já está investigando. A Polícia Civil prendeu um suspeito de tentar sequestrar e estuprar mulheres em Aracruz. Um dos casos, gente, foi filmado. Repare nesse Corsa que está parado na rua. E a mulher, com uma criança no colo, está mais à frente. Enquanto ela desce a ladeira, o homem a aborda. Ele sai do carro e começa a correr atrás dela. Desesperada, a mulher acaba deixando a criança na rua, volta correndo pela ladeira. Esse suspeito entrou no carro e foi embora. Mas o homem, gente, tem 30 anos, foi preso pela polícia. Segundo os investigadores, ele tentou sequestrar e estuprar pelo menos 3 mulheres. Ele agia nesse Corsa, usava uma faca e foi com a ajuda das imagens de vídeo monitoramento que a polícia conseguiu chegar até o suspeito. A Polícia Rodoviária Federal ajudou nas buscas, fez um cerco e prendeu o suspeito em flagrante no município de Bebedouro, em Linhares. Até agora, já são 5 denúncias nas delegacias que estão sendo investigadas contra o suspeito. A Ordem dos Advogados do Brasil quer que sejam instalados radares de velocidade e avanço de sinal na orla de Camburi, em Vitória. A intenção é evitar que outros acidentes fatais aconteçam, como o que causou a morte da estudante Luísa Lopes na última sexta-feira. A Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi, tem vários sinais de trânsito, mas, todavia, não tem radares de velocidade instalados. Diante da repercussão do atropelamento com morte da modelo estudante Luísa Lopes, a Ordem dos Advogados, OAB, através da Comissão de Direito de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, enviou um ofício à Prefeitura de Vitória solicitando a instalação do equipamento em parte da via. A OAB encaminhou esse ofício para a Prefeitura Municipal de Vitória, solicitando o início de um estudo de viabilidade para instalação de radares nessa via, devido e considerando também o intenso fluxo de pedestres, ciclistas e motoristas. Luísa Lopes tinha 24 anos. Ela morreu após ser atropelada na Avenida Dante Michelini. Câmeras da prefeitura gravaram o momento do acidente, ocorrido na última sexta-feira. Segundo a polícia, a motorista Adriana Felisberto Pereira, de 33 anos, apresentava sinais de embriaguez. Ela chegou a ser encaminhada à delegacia, pagou fiança de R$ 3.000 e foi liberada. O caso é investigado pela Polícia Civil. Revoltados com a morte precoce da modelo, familiares e amigos protestaram e pediram justiça.
Nicole esclarece que a OAB solicitou a instalação dos radares de velocidade, mas não existe um prazo ou obrigatoriedade dado à Prefeitura. Quando a gente se trata de ocorrências de trânsito, é sempre necessário que a gente faça o possível para implementar novos mecanismos de fiscalização e que a gente consiga também trabalhar de uma forma coletiva e auxilie também na implementação de políticas de educação, auxiliando também os motoristas, pedestres, ciclistas a entenderem todo esse ecossistema em que vivem. Quem passa pela orla de Camburi acredita que os radares podem evitar outros acidentes. Deveria ter mais radares, né? Nessa avenida todinha, que a velocidade é muito alta que eles trafegam aqui. E os transuentes passam muito aqui, por causa da praia. Devia ter radares, sim. Eles passam muito violento, correm muito, então há atropelamento em torno disso. Os radares, na opinião do senhor, serviriam como alerta? Eles teriam que obedecer à sinalização. Eu acho muito útil, né? Porque o acidente ocorreu, foi muito trágico para ela, né? Jovem, tinha uma vida toda pela frente. Então eu acho muito útil, muito bacana colocar aqui pra gente. A Prefeitura de Vitória disse, através de nota, que toda a orla, toda Dante Michelini, possui sinalização dentro das normas de trânsito e que o ofício encaminhado pela OAB, pedindo a instalação de radares aqui na via, será avaliado por uma equipe técnica. Mas a impunidade no trânsito continua fazendo vítimas. Há quase 3 anos, uma família espera por justiça. É o seu Durvalino, de 65 anos. Ele foi atropelado e morto quando estava de bicicleta na Rodovia do Sol, em Vila Velha. A família reclama que até hoje o condutor que causou o acidente e estava bêbado e em alta velocidade continua dirigindo por aí. O idoso passava de bicicleta na Rodovia do Sol, na altura da Barra do Jucu, em Vila Velha, quando foi atropelado. Seu Durvalino morreu na hora. O acidente aconteceu há quase 3 anos. Segundo a polícia, o motorista Rovani André Dutra estava alcoolizado e em alta velocidade. Ele chegou a ser preso, mas 11 dias depois foi solto. Ele ficou apenas 11 dias detido. Ele foi liberado, tá solto. E a gente quase 3 anos esperando por justiça pela morte do meu pai, porque não foi acidente. A pessoa bebe, assume a direção de um veículo, não é acidente. Há pouco tempo, a família contratou o advogado Fábio Marçal. Ele pediu para o caso ir a júri popular e também que o motorista tenha carteira cassada. Com relação ao processo do Rovani, nós pedimos para que ele vá a júri popular. Tendo em vista que entendemos que ele agiu com dolo eventual, estava alcoolizado, foram encontradas várias latas de cerveja no veículo dele, ele atropelou e fugiu sem prestar socorro, foi detido por policiais militares, então assim, ele não se preocupou, desprezo pela vida, está claro, porque ele é alcoolizado, atropelou em altíssima velocidade, e não parou para prestar socorro, tentando só se eximir das responsabilidades. Nós conseguimos uma suspensão preventiva da CNH dele, então o Detran deve ser oficiado nos próximos dias para que suspenda ele de dirigir até a decisão final do processo. Além das fotos do pai, Kellyanne expõe na sala de casa a camisa que ele mais gostava, o chapéu, a Bíblia, entre outras peças que trazem a lembrança do senhor Durvalino Bocker, que tinha 65 anos. Não foi acidente, não vai ficar impune. Enquanto eu tiver vida, eu vou lutar por justiça. Porque ele tirou um pai de família, ele tirou um avô, ele tirou um amigo. Nada vai trazer meu pai de volta, mas a justiça tem que ser feita. E eu espero que a justiça seja. Dados do Observatório de Segurança Pública mostram que nos 3 primeiros meses deste ano, 165 ciclistas sofreram acidentes e deste número, 15 morreram. Os dados não estão atualizados com os acidentes ocorridos neste mês de abril. Um exemplo é a modelo Luísa Lopes, que morreu após ser atropelada em Camburi, Vitória, na última sexta-feira. Famílias diferentes, mas com o mesmo sentimento. O motorista que estava embriagado, furou o sinal, as câmeras da prefeitura pegou, né? E ele está solto aí e dirigindo, que eu estou sabendo que ele está dirigindo e bebendo.
Infelizmente. Esse movimento ele está representando não só a minha Luísa, mas as várias famílias que perderam seus entes queridos no trânsito por imprudência, né? Porque uma pessoa que bebe não pode pegar um carro e sair por aí dirigindo. Com certeza. Agora a gente fala de um incêndio em um ônibus em Vila Velha. Essas imagens foram enviadas por amigos do TN agora há pouco. É um coletivo do sistema Transcol que está sendo consumido pelas chamas. O incêndio é perto de uma casa no bairro Divino Espírito Santo. A Polícia Militar e a Guarda Municipal estão no local neste momento e as equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para combater as chamas. Agora a gente fala daquele caso gravíssimo. A Justiça acatou a denúncia contra a namorada do jovem encontrado com a barriga aberta em Guarapari. Vou voltar a chamar a repórter Manuela Machado, que tem os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, Manuela. Boa noite mais uma vez, Isabela. E como você disse, né, um caso de repercussão nacional. Chamou a atenção de muita gente. Até hoje, várias pessoas têm curiosidade mesmo em saber, né, como que aconteceu, o que aconteceu naquela noite, naquela praia lá em Guarapari. E a Justiça acatou e aceitou a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo contra essa jovem de 21 anos, que é suspeita de ter aberto a barriga do namorado, que tem 20 anos. Esse caso que aconteceu em janeiro deste ano, na praia do Ermitão, em Guarapari. E foi o juiz Edmilson Souza Santos, da 2ª Vara Criminal de Guarapari, que destacou essa decisão. Ele disse que a denúncia está aceita, né, aceitou a acusação diante de prova e também de indícios de autoria do crime. Ela tem 10 dias para apresentar a defesa. E falando em defesa, o advogado que antes defendia o casal, agora ele vai ter que escolher com quem que ele fica, se é com a vítima ou com a denunciada. O advogado, então, Lécio Silva Machado, que é de Guarapari, que estava à frente da defesa do casal, vai ter que tomar essa decisão em 10 dias. E ainda de acordo com o juiz, ele destacou ainda que essa investigação, esse caso, não segue mais sob segredo de justiça, justamente porque teve o recebimento da denúncia. E nós, claro, vamos acompanhar, né, agora que não segue mais sob segredo de justiça, acompanhar todos os casos, todos os indícios aí, né, desse crime, como que vai ser a defesa dessa jovem, qual a conclusão da polícia diante dos fatos. Eu volto aí com você no estúdio, Isabela. Obrigada, Manuela. Mais uma vez demonstra, né, que todo o jornalismo da TV Tribuna, todas as testemunhas que a Suzy Faria, principalmente nossa repórter, ouviu neste caso, confirmaram toda essa versão no inquérito policial. A polícia ouviu todas as testemunhas, remeteu ao Ministério Público e agora a Justiça acatou esse crime, né, que a namorada do jovem teria cometido. O aumento dos casos de doenças respiratórias tem provocado a falta de medicamentos, um problema que tem prejudicado principalmente as crianças. Vanessa está em crise alérgica há 3 dias. Veio ao PA de São Pedro em busca de atendimento. Até que a consulta foi rápida. Depois do diagnóstico, a bateria de remédios. Mas nem todos ela conseguiu encontrar na farmácia do PA. Está faltando 2 medicamentos, que são para rinite, sinusite, desentupir o nariz. Beatriz e a amiga estão fazendo uma verdadeira via sacra por Vitória para encontrar o antibiótico prescrito pelo médico. Fui em 2 unidades de saúde aqui, não tinha, e por último aqui, né, na Policlínica. O filho tem asma e está em crise. Ele está com muita tosse, bastante secreção também. Agora é esperar, né? Ou comprar. Jean também não conseguiu o corticóide que o filho precisa para curar uma alergia crônica. Falaram que não tem nem previsão. O outro sabotamol talvez tenha na unidade de saúde, mas agora está fechada. Agora eu vou correr atrás de encontrar em algum lugar, ou em algum lugar, algum posto mais próximo que fecha depois das 16, para nós tentar encontrar o sabotamol. A falta de medicamentos para tratar sintomas gripais e alérgicos nas farmácias dos PAs não é um problema só daqui não, tá? As farmácias populares, também da Grande Vitória, já começam a registrar baixa nesse tipo de medicamento. Isso se deve ao boom registrado no final do ano passado, no número de casos de H1N1. Infantil, muito provavelmente, os problemas, principalmente os medicamentos expectorantes, xaropins, antitérmicos, estão faltando porque eles voltaram para a escola. Então, o convívio com os coleguinhas, mais fácil pegar a doença um do outro e aí a procura aumentou. Nessa farmácia popular em Jucutuquara, vários medicamentos infantis estão em falta, como remédio para febre e xaropes à base de cisteína. Lembra o antibiótico que a cabeleireira procurava para o filho?
O estabelecimento só tem a última caixa. O farmacêutico afirma que, na medida do possível, aconselha os pacientes a fazer substituições. Se for um medicamento controlado, como um antibiótico, ela tem que voltar no médico ou no prescritor, o dentista, alguma coisa assim, para fazer a troca do receituário do medicamento que está disponível no mercado. Se for um outro tipo de medicamento, vamos dar um exemplo, a dipirona, xaropinho, que o sabor é mais gostoso, é mais fácil para a criança tomar, ela vai ter que trocar pelo gotinha, que é amargo, o remédio amargo que vai resolver o problema. A seguir, traficante foragido do Espírito Santo tinha vida de luxo em Goiânia, mas agora a mordomia acabou. Susto em uma farmácia de Linhares. Funcionários e clientes estão tranquilos na loja e, de repente, eles saem correndo. É que um carro invadiu a farmácia, que fica no centro da cidade. A motorista teria confundido as marchas na hora de sair com o veículo. Ao invés de dar ré, fez o carro acelerar. O carro destruiu a porta da farmácia e amassou também uma bicicleta. A motorista acionou o seguro, disse que vai arcar com os prejuízos. Está na cadeia um homem acusado de ser o fornecedor de drogas e armas para duas facções criminosas aqui do Espírito Santo. Ele era procurado pela Polícia Capixaba e foi preso em Goiás. Na garagem, carro de luxo novinho, equipamentos de som de última geração na sala, área gourmet com geladeira cheia. Essa era a vida que o traficante capixaba ostentava em um condomínio de luxo em Goiânia. Lucas Pinheiro Marquesi, o Totô, como é conhecido, foi preso por policiais da Força Tarefa de Segurança Pública nessa segunda-feira em Goiás. O suspeito foi detido no momento em que chegava em um condomínio de luxo localizado em um bairro de alto padrão em Goiânia. Segundo a polícia, lá ele morava com a mulher e o filho. Ainda de acordo com os policiais, Totô era bastante conhecido aqui no Espírito Santo, era fugitivo da Justiça Capixaba e agia aqui no estado como uma espécie de aporte financeiro e logístico, dando suporte a várias organizações criminosas, como o 1º Comando de Vitória. Ele foi alvo da Operação Sicário 1, que foi deflagrada em setembro do ano passado, mas as investigações já vinham há muito mais tempo. E ele aparecia na posição de aporte financeiro e fornecedor de drogas e armas para o 1º Comando de Vitória. O que chama atenção é que depois, na Sicário 2, investigamos também outra facção, que era o 3º Comando Puro, aqui na capital. E ele também aparecia como fornecedor de drogas e armas. Então vê que ele não tinha exclusividade de uma organização. Com o dinheiro do tráfico, Totô já havia construído patrimônio, como imóveis e até empresa. Para se esconder, o traficante usava vários nomes. Documentos, segundo a polícia, montados. É como se ele tivesse nascido de novo. Ele tem uma identidade própria dele. A pessoa que ele se identificou depois, Lucas Menezes dos Santos, não existe. Não existe. Ele criou uma pessoa para aquilo ali. Há 20 dias que policiais da Força Tarefa de Segurança Pública monitoravam o suspeito. Depois chegou a informação aqui que ele estaria em Goiânia. Tivemos que montar lá uma estratégia para poder verificar os locais que ele ia, né? Um indivíduo muito difícil de ser rastreado, porque ele não andava com drogas e armas, ele era o homem do dinheiro, ele não tinha contato com os pequenos traficantes, que costumam ser os alvos da Polícia Civil, principalmente da Polícia Militar. Então precisou de uma investigação profunda para chegar a ele e aos outros, o outro fornecedor que também chegou na Sicário 1, que também está preso. 2 pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-262 envolvendo uma van escolar. A batida aconteceu em Marechal Floriano. A van escolar atingiu um caminhão-baú que tentava atravessar a pista. A motorista da van ficou presa às ferragens e precisou ser socorrida pelos bombeiros. Não havia outros passageiros no veículo. Já o motorista do caminhão também ficou ferido e foi levado para o hospital. O trânsito já está liberado no trecho. Itapemirim é proibida de vender passagens. Você vai entender o motivo já já. A Agência Nacional de Transporte Terrestre suspendeu todas as linhas da aviação Itapemirim. Apenas viagens que já estão vendidas pelos próximos 30 dias serão mantidas. Segundo a agência, a decisão é devido às dificuldades operacionais do transporte rodoviário de passageiros da empresa. Em caso de descumprimento, a Itapemirim será multada. A
A empresa enfrenta um processo de recuperação judicial. Hoje, inclusive, caso a documentação não seja entregue, a Justiça de São Paulo decretará a falência da aviação. No final de março, a NTT já havia suspendido a maioria das linhas da empresa, mas outras ainda estavam ativas. Quem comprou passagem tem direito ao reembolso ou então remanejamento para outras empresas. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Uma boa noite. Até amanhã.